eu tinha falado que a gente ia fazer uma monitoria prática de simulação da prova. Vai ter essa monitoria, só que não vai ser mais sexta, por causa que o laboratório já estava agendado por professor, né? E aí eu tô vendo se pode ser na quinta, certo? Na quinta-feira, essa quinta, dia 4, pra gente fazer a monitoria prática presencial, certo? Que vai ser um simulado da prova. Vamos começar. Vou começar aqui. Tá gravando já, será? Tá. Vocês estão conseguindo ver? Sim, né? Vamos lá. Hoje a nossa monitoria vai ser sobre neoplasias de glândulas salivares, certo? A gente viu todo o processo de displasia celular, a gente viu o processo de lesões que são malignas do tipo SEC, né, o carcinoma espinocelular, vocês viram também, viram a displasia, viram lesões que são potencialmente malignas, que elas não são malignas no momento, mas elas podem vir a se tornar. Lembrando que o termo pré-cancerígena não existe mais, tá, gente? É lesões potencialmente malignas. Quais são as lesões potencialmente malignas? Vamos lá ver se vocês estão lembrando. Vamos lá, gente. Quais são? Começa com L, uma. Muito comum. Leucoplasia. Leucoplasia e eritoplasia. Só essas. Tem outra que é no lábio. Quelite angular. Exato. Não, quelite angular não. Quelite actínica. Confundi com micro, gente, ó. Tô confundindo com micro. Quelite actínica. Displavia todas essas lesões que a gente está falando, elas sofrem processos de displasia, certo? Nunca em um laudo histopatológico vai vir assim, ó. Laudo de leucoplasia, tá? Leucoplasia é um termo clínico. Vai vir dizendo que está sofrendo um processo de displasia, certo? A displasia, ela pode levar ao aparecimento de um câncer, certo? E aí vocês viram também as neoplasias que são benignas, né? Os tumores benignos de glândulas salivares. Que quais são, gente? Começa com A, que é benigno. Adenoma. Qual é, gente, a continuação dele? Pleomórfico, certo? E o tumor de Wort, que são tumores benignos de glândulas salivares. E aí agora, nessa aula propriamente dita, a gente vai ver as neoplasias de glândulas salivares, os tumores malignos de glândulas salivares. E quais são? O carcinoma adenoide cístico e o carcinoma mucoepidermoide. O carcinoma adenoide cístico, ele vai se apresentar como um aumento de volume, principalmente em palato duro, no rebordo alveolar. Aqui nessa foto, eu tenho tanto aumento no palato duro quanto no rebordo alveolar. Principalmente em palato duro, a localização que é mais comum. Essa superfície, ela pode ser lisa ou ulcerada, ela pode apresentar como úlceras. É o segundo tumor maligno mais comum de glândulas salivares. Qual é o primeiro, gente? Se não é o carcinoma adenoide cístico, qual é o primeiro? Qual é o outro maligno que tem? Não, de glândulas salivares, tá? Qual é o outro maligno? Mucoepidermoide, exatamente, Raio. Então, o segundo tumor maligno mais comum das glândulas salivares é o CAC, que é o carcinoma adenoide cístico. Aprendam a escrever os nomes completos, tá, gente? Não vamos abreviar. Na prova ela não considera. Esse tumor, ele é comumente encontrado em glândulas salivares menores, certo? 50 a 60% dos casos acontecem em glândulas salivares. Pode ser comum em glândula submandibular, dentre 12 e 17%, e em glândulas parótidas é bem comum, é raro. Comum em pacientes adultos de meia idade e raro em jovens com idade abaixo de 20 anos de idade. E ela pode apresentar um processo de destruição óssea, que vocês vão ver quando eu estiver falando sobre radiografia, características radiográficas. E uma grande característica dela, gente, qual é? A grande característica do carcinoma adenoide cístico, que é algo que o paciente sente, que é bem comum, dor. O paciente ele sente dor devido a esse tumor ele invadir
o sistema nervoso, né? Vamos lembrar que o sistema nervoso que promove essa dor. Então, uma característica muito importante, que quando vocês lerem as questões, os casos clínicos, vai estar lá dizendo se o paciente sente dor ou não. Se esse paciente não sente dor, possivelmente é qual? Se for uma neoplasia maligna, carcinoma adenoide cístico ou carcinoma mucoepidermoide? Vamos lá, gente, vamos participar. Se o paciente não sente dor, é mucoepidermoide, certo? Então é só lembrar, carcinoma adenoide, ai, eu associo com esse ai, né? O A de ai, de dor, certo? Em relação à destruição óssea, eu trouxe essa radiografia que tem lá no Neville, que mostra que existe esse aumento de volume e que acaba tendo uma destruição do palato duro. Além da destruição do palato duro, eu tenho uma extensão dessa lesão, desse tumor, nos seios maxilares desse paciente. Então, o CAC, ele é muito maligno, ele é muito destrutivo. Em relação às características histopatológicas desse tumor, ele é formado geralmente por um composto de células mioepiteliais mais células ductais e elas podem apresentar um arranjo variado. Os três padrões do carcinoma adenoide cístico eles não vão se apresentar da mesma forma. Então, não precisaria ter diferentes tipos. É formado por células mioepiteliais em conjunto com células ductais, só que essas células elas acabam sendo de arranjo variado. Então, eu tenho três principais padrões do carcinoma adenoide cístico. O padrão cribriforme, o padrão tubular e a variante sólida. Qual dessas três variantes, qual desses três padrões é mais comum? Cribriforme, tubular ou sólido? Que são mais comuns? Cribriforme. Agora, se eu mudar a pergunta, gente, qual desses padrões é o mais de é o pior, é o de pior prognóstico? Sólido, certo? Vão com isso em mente para a prova teórica, certo? Então, o padrão cribriforme, como eu falei, ele aparece mais, ele é mais usual, né? Ele tem uma aparência mais reconhecida, ele tem uma aparência de queijo suíço, né? Essa aparência de queijo, ó. Ó, aqui, ó. Existe uma atividade mitótica que é raramente vista, ou seja, as células ainda se parecem com as células lá do início, né? Porque a neoplasia ela vai ter um aumento de atividade celular muito forte, né? E aí as células ainda se parecem com aquelas células glandulares de origem, certo? Então, a atividade mitótica ela é raramente vista. Então, se eu perguntar para vocês, esse tumor, o padrão cribriforme, por apresentar uma atividade mitótica menor e por apresentar características semelhantes do que era do início, apresenta um melhor prognóstico ou um pior prognóstico? Gente, se não tem tanta mitose, se não tem tanta atividade mitótica, esse paciente vai ter um bom prognóstico se ele tiver um tratamento, melhor prognóstico. Apresentam células basaloides, que eu vou ter espaços cilíndricos, ó, semelhantes a espaços císticos. Lembrando, não são cistos, são tumores, mas apresentam esses espaços muito parecidos com cisto. Então, se vier lá no laudo histopatológico dizendo espaços císticos, não confundam, gente. Não é cisto, é tumor. Tem uma diferença enorme entre um e outro. Existe um material hialinizado e tem essa característica de queijo suíço, que é uma característica muito forte. Gente, só um minuto, tá? Só um minuto. A gente também tem o padrão tubular, que eu vou ter esses espaços formando túbulos, né? Ductos ou tubos. Deixa eu ver uma pergunta aqui. Olha, gente, a Ingrid, pessoal de casa que não conseguiu vir. A Ingrid perguntou se o diagnóstico diferencial pode ser CME do CAC. Pode. Pode sim. Continuando. Posso continuar, gente? Alguém tem uma dúvida? Tô indo muito rápido. Tá tudo certo? Me dê um feedback. Tô indo muito rápido, dá pra entender o que eu tô falando.
Tudo certo, né? Vou continuar. Então, padrão tubular, eu tenho esses espaços císticos querendo formar túbulos e ductos, e também eu vou identificar as células miocteliais e ductais. Essas partes não são tão importantes para vocês entenderem na prova prática. Vocês não vão precisar colocar o padrão que é só carcinoma adenoide cístico, certo? A gente não vão inventar. Não vou inventar de colocar o padrão. Coloquem só carcinoma adenoide cístico, certo? Já a variante sólida, eu coloquei até aqui um aviso, ó. Perigo. Perigo, perigo, perigo. A variante sólida, ela é uma variante que ela é muito perigosa, porque ao invés de eu ter esses espaços císticos, eu vou ter ilhas de células, e eu não vou ter mais essa tendência de criar ductos ou túbulos, eu vou ter lençóis de células que vão apresentar uma atividade mitótica muito forte, e os pacientes que apresentam essa variante sólida, elas vão ter um menor prognóstico e possivelmente uma menor sobrevida, ou seja, uma taxa de sobrevivência. E aí, o que é que vai aparecer nessa variante sólida? Eu vou ter um alto pleomorfismo celular, ou seja, uma diferença celular, diferença entre essas células vão apresentar grandes diferenças, e elas podem ser mais agressivas, e os pacientes possuem uma sobrevida menor, como eu acabei de falar. E aí, João, qual é o tratamento? Essa lesão é tão difícil, qual é o tratamento? Lembrem, a taxa de sobrevida do carcinoma adenoide cístico, ela é muito pequena. Então, a taxa de sobrevida em 5 anos, né, é de 70%, certo? Assim, como é assim, João Vitor? A taxa de sobreviver 5 anos. Os pacientes, eles conseguem sobreviver por 5 anos em 70%, entenderam? 70% dos pacientes diagnosticados de CAC, eles conseguem sobreviver por 5 anos. Já quando a gente passa para 10 anos, essa taxa diminui. 50% dos pacientes diagnosticados com CAC sobrevivem por 10 anos. Agora, quando a gente passa para 20 anos, olha quanto essa porcentagem cai de forma abrupta, né? Então, 25% dos pacientes conseguem sobreviver em 20 anos. Então, observe o quanto essa neoplasia ela é maligna mesmo. Ela é perigosa, ela tem uma taxa de sobrevida menor. Então, isso é um ponto muito importante de diferenciar do CAC para o carcinoma mucoepidermoide. A gente vai ver mais lá na frente que o mucoepidermoide é um pouco menos agressivo. Certo, gente? Então, as mortes, elas estão sempre associadas a recidivas e metástases desse tumor. Como é bem comum esse tumor estar no palato, esse tumor pode acabar vindo invadir a base do crânio e afetar o cérebro do paciente. E essas metástases, elas são bem comuns, como eu falei, e ocorrem em até 30% nesses pacientes, principalmente em pulmões e ossos. E lembrar sempre que, padrão sólido, eu vou ter um pior prognóstico. E essa lesão, ela tem recidiva. E a excisão cirúrgica, ela é comumente feita, mas radioterapia como tratamento paliativo. O que é um tratamento paliativo? Alguém sabe dizer? Alguém sabe dizer o que é um tratamento paliativo? Que melhora a qualidade de vida, apenas. Então, esse tratamento, ele vai querer apenas melhorar a qualidade de vida do seu João, que está com carcinoma adenoide cístico. Certo, gente? Posso passar o tratamento? Tudo ok? Posso passar, né? Ai, pera. Socorro. Acho que travou aqui. Passar. Agora, quando a gente fala de carcinoma mucoepidermoide, foquem agora, tirem o carcinoma adenoide cístico da cabeça de vocês. Vamos passar para outra lesão, carcinoma mucoepidermoide. Certo, gente? Ela é o primeiro tumor maligno de glândula salivar. Ele é o mais comum. Em segundo lugar, é o carcinoma adenoide cístico. Certo, gente? Mais comum em glândulas parótidas, certo? Quando a gente fala de tumores malignos de glândulas salivares em criança, ele é o primeiro, é o mais comum. Não é comum aparecer em criança. Fiquem bem na cabeça de vocês, tá? Só que quando a gente fala da presença desses tumores em crianças, é o mais comum. Existem estudos que mostram que esse carcinoma está associado a uma história prévia de radioterapia. Essa lesão, por afetar ali as glândulas parótidas, podem vir a afetar o nervo facial e o paciente apresentar dor e parestesia, porém, dor não é comum, certo? A dor é comum em qual lesão?
Qual lesão, gente? A dor é comum? Carcinoma adenoide cístico. Isso, Raiane. Eu vou ter uma tumefação exofítica, certo? E uma lesão assintomática, como eu acabei de falar. Só que existem casos que a lesão ela cresceu tanto que ela vai afetar o nervo facial, causando dor e parestesia. Então, a forma dessa lesão é uma forma de cúpula, endurecida e flutuante. Isso parece muito com qual lesão de lábio inferior? Uma lesão traumática? Que a gente estudou lá em P1, uma lesão traumática. Mucocele. E a mucocele, ele é um diagnóstico diferencial da mucoepidermose. Geralmente, quando apresenta uma lesão dessa em lábio superior, a gente não desconfia de mucocele. A gente desconfia de carcinoma mucoepidermose. Porém, se a gente pegar uma lesão que apresenta essas características em lábio inferior, a gente sempre vai achar que é mucocele. Não é isso? Posso passar? Então, a coloração ela pode ser azulada ou pode ser avermelhada, certo? Então, 4 a 10% vai acontecer em glândulas salivares maiores e 13 a 23% ocorre em glândulas salivares menor. Em relação às características histopatológicas, elas apresentam células escamosas e células mucosas. Essas células escamosas, elas são células epiteliais e elas podem ser chamadas também de células epidermoides, tá, gente? E também eu vou apresentar células mucosas, essas células que apresentam citoplasma claro. Essa lâmina é a lâmina da faculdade, tá, gente? Uma lâmina da faculdade. Essas células que apresentam citoplasma claro. E eu também vou apresentar umas células intermediárias, que são células que vão estar ali para produzir ou célula escamosa ou célula mucosa, certo? E aí, o carcinoma mucoepidermose ele pode ser caracterizado em 3 principais graus histopatológicos. E esses 3 graus, eles podem diferenciar em relação se existe uma formação cística, será que ali tem uma atipia celular muito forte, será que as células ali estão bem diferentes de como era a origem, né? Será que existe um grau de atipia grande? Né? Então, a gente tem que pensar nisso também. A quantidade de células escamosas, intermediárias e mucosas. Será que no baixo grau eu vou ter mais mucosa ou vou ter mais escamosa? E tudo isso a gente vai ver, tá? Agora. E pode apresentar um tecido linfóide, um tecido inflamatório. Então, o baixo grau, eu vou apresentar uma formação cística que ela é proeminente, ou seja, eu vou ter grande formação cística. Eu vou ter ali uma atipia mínima, eu não vou ter mitose, assim, atividade mitótica muito forte. Eu vou ter proporção de células mucosas elevadas. Pergunta. No carcinoma espinocelular, eu tenho presença de células de que tipo? No carcinoma de células escamosas, que é o SEC. O nome, gente, qual é a célula mais comum pelo nome? Células escamosas. E aí, pergunta, é preferível que o meu paciente tenha mais células escamosas ou mais células mucosas, que são células que a gente tem no nosso organismo? Mucosas. Então, existe um prognóstico melhor, porque eu vou ter uma proporção de células mucosas elevadas. Já no grau intermediário, eu vou ter esses 3 padrões, de forma igualitária. Vou ter também formação cística, e a atipia ela já pode ser vista nesse tipo de grau, mas ainda apresenta um prognóstico razoável. Já o alto grau, eu vou ter presença de ilhas escamosas, ilhas sólidas de células escamosas intermediárias. Eu vou ter um elevado pleomorfismo celular, eu vou ter uma atividade mitótica proeminente, ou seja, a atipia celular é fortíssima, ou seja, esse paciente vai apresentar um pior prognóstico. Então, lembre, meu paciente, é preferível que ele tenha mais células escamosas, pois são células menos prejudiciais e menos malignas. Já quando meu paciente apresenta a maior presença de células escamosas ou células epidermoides, mesma coisa, eu vou ter um prognóstico pior, porque essas células são bem perigosas. Então, o tratamento em estágios iniciais, eu vou tirar ali a parótida, preservando o meu nervo facial. Eu vou fazer a remoção da minha glândula parótida e preservar o nervo facial. O paciente com carcinoma mucoepidermose de baixo grau vai apresentar um melhor prognóstico, como eu já falei, por apresentar um maior grau de células mucosas em detrimento de células epidermoides. Eu vou ter uma atipia celular mínima
atividade mitótica mínima, então, um melhor prognóstico. Estágios mais avançados, esses pacientes vão remover, além das glândulas salivares, o meu nervo facial, pois esse nervo ele já vai estar afetado. Então, eu tenho que tirar ali para não ter recidivas. A recidiva local e metástases a distâncias, elas não são comuns, tá, gente? Em total diferença com o carcinoma adenoide cístico, que apresenta metástases e recidivas sendo comuns. E o carcinoma mucoepidermóide, quando ele afeta as minhas submandibulares, eu vou apresentar um pior prognóstico em relação às de parótida. Então, aquele paciente que tiver CME, né, carcinoma mucoepidermóide, em glândulas submandibulares, ele vai apresentar um pior prognóstico e possivelmente um tratamento bem mais dificultoso. Certo, gente? Então foi isso. As minhas referências são sempre do Neville. Aqui é o QR Code que você pode apontar e baixar o livro em PDF. Muito obrigado. E aí, gente, ficou alguma dúvida? Deu para entender bem?